Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, vai ser colocado aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 25. Normalmente eu uso esse texto para falar para os casais, mas nesta manhã eu gostaria de estender esse texto a toda a igreja. Gênesis capítulo 2, verso de número 25, diz assim: E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, por tua palavra, uma palavra de vida que nos impulsiona a mudanças. Fala conosco, Senhor, usa-me como um canal de bênção nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, antes de Deus criar o homem e estabelecer a família, Deus idealizou o ambiente para que o homem vivesse. Toda a estrutura da mente de Deus começou a ser criada. Haja luz, haja separação entre as águas, haja toda a estrutura da flora, fauna, toda a estrutura animal. Deus estabelece tudo totalmente organizado, e isso foi chamado de paraíso. Isso foi estabelecido por Deus como ambiente que o homem, que ele iria criar, ele fecha a criação, criando o homem, e cria toda essa estrutura para o homem viver. Quando nós olhamos posterior ao pecado, o homem se cobrindo, fazendo para si, de forma improvisada, algumas coisas que cobrissem seu corpo, algumas vestimentas, o texto diz que Deus prepara vestimentas de pele e pele de animais para cobrir o homem. Bom, eu não posso precisar a você por quanto tempo o homem viveu sem essas coisas. O homem não sentia falta de algo para esconder a sua nudez. Eu só sei que o homem sempre se sentiu à vontade diante de Deus, da maneira que Deus o criou. Ele nunca precisou nada que escondesse de Deus, até porque isso não é possível, algumas coisas. O ambiente foi criado, o homem foi colocado nu, a mulher foi criada e foi colocada nua do lado do homem, e eles viveram muito bem no paraíso, estando nus. Não havia desconforto, não havia vergonha, como lemos no texto, não havia nada. Havia uma nudez, uma transparência, certo? E eles lidavam muito bem com essa situação. Ou seja, Deus criou o homem para viver nu. O paraíso só era paraíso porque eles eram capazes de estar confortavelmente nus, ser quem realmente eram, sem reservas, sem máscaras, sem nada. Eu não quero falar com vocês hoje de uma nudez física,
eu quero falar das pessoas que deixaram de viver no paraíso, porque não pode ser diante de outras pessoas quem são, porque tem vergonha do que pensam, do que sentem. Pessoas que deixaram de viver no paraíso de Deus, porque foram ensinadas a ter medo de sua nudez. O paraíso, na verdade, ele continua existindo. O homem saiu dele, é verdade, porque não havia mais nudez. Na verdade, o paraíso não deixa de ser paraíso quando eles pecam. Não. O paraíso é destruído antes do pecado. Ué, pastor, eu não consigo entender. Sim. O paraíso deixa de ser paraíso quando Eva começa a sentir desejos por um fruto proibido. E apesar de estar nua diante de seu marido, fisicamente, ela começa a não estar mais nua emocionalmente. Eva sabe que o fruto é proibido, ela nutre desejos por um fruto que ela sabe que é proibido, mas ela não conta para Adão, com medo, provavelmente, de uma repressão, com medo de um preconceito, com medo de alguma coisa que desse a ela algum desconforto, porque é muito estranho olhar isso para o primeiro casal e já ver isso no primeiro casal. Se Eva falasse que estava gostando do fruto para o Adão ia contar para quem? Ia denegrir a imagem da Eva com quem? Com ninguém. Não tinha com quem falar. Mas Eva estava com vergonha, com medo, eu não sei. Eu só queria entender por que ela não falou para o Adão. Adão, chega aí, Adão. Você já viu o fruto daquela árvore? Adão, é muito cheiroso, bonito. Estou afinzona de comer. Adão, o que o Adão poderia falar? Ó Eva, você é louca. Não pode comer não, Eva. Deus falou que morre. Adão poderia falar, ó Eva, eu vou falar com Deus quando ele chegar aqui hoje de tarde, para conversar comigo. Ou ele tira isso da sua cabeça, ou ele corta essa árvore, porque esse troço vai dar ruim. Só que ela não falou. Ela sentiu, nutriu, tentou suportar tudo aquilo, não conseguiu, fracassou. Eu imagino o período em que ela gosta do fruto, até o período em que ela come o fruto, provavelmente não é um período pequeno. Ela deve ter se deparado com aquela árvore diversas vezes, sentido algum desconforto, né? Por estar gostando de algo que Deus reprovou e disse não ser adequado, e mediante a todas as informações, há nenhuma influência externa. Eva não se torna um produto do meio, porque ela não tem outras pessoas que já comeram o fruto e se deram mal. A única força que ela tem é um desejo interior de fazer algo que é desaprovado por Deus. E pasme vocês, ela perde a batalha. Mas pastor, por que ela perdeu? Por um simples motivo. Ela quis vencer sozinha. Ela sabia que era errado, mas ela não compartilhou com seu parceiro. Ela se mascarou, se escondeu atrás do que sentia, o sentimento se potencializou
e venceu. O caos acontece porque não havia mais nudez. E se não há nudez, não há paraíso. Se as pessoas não conseguem ser quem são, o caos se instala. As máscaras escondem as verdadeiras intenções. Se nós observarmos, é isso que aconteceu lá. E é isso que continua acontecendo. As pessoas têm vergonha de sua nudez, vergonha de mostrar para as outras quem elas são. É por isso que nós temos adúlteros. Porque ninguém levanta de manhã dizendo: hoje eu vou roubar, hoje eu vou matar, hoje eu vou adulterar. Não. A base disso é o pensamento, sabe? Assim como o átomo, né, foi para a física algo tão precioso, assim como uma molécula, né, foi tão preciosa, porque nos leva à matriz dos acontecimentos. O pensamento também nos leva lá. E é exatamente nesse pensar que está concentrado o grande problema das pessoas. Porque eu penso, o pensamento me transmite uma reação, e agora eu vou me envergonhar do que eu sinto? Você sabe por quê que nós temos pedófilos? Porque um dia, esse indivíduo sentiu desejo por uma criança, teve uma ereção olhando uma foto ou uma criança, mas ele não agrediu fisicamente uma criança no primeiro dia que sentiu. No primeiro dia que ele sentiu, depois de sentir, provavelmente, ele sentiu constrangimento. Ele se sentiu envergonhado. Ele se sentiu constrangido. Só que ele sentiu tudo isso sozinho. Ele não tinha com quem falar. Com medo da repressão, da acusação, da vergonha de estar sentindo. O mesmo processo que Eva viveu, as pessoas vivem hoje. E não tem com quem falar. Com quem eu vou falar que eu estou sentindo desejo por uma criança? Vão me chamar de pedófilo? Não, eu não sou pedófilo. Eu sou alguém que tem sentimentos denominados pedofilia. Mas eles ainda não aconteceram. Alguém é ladrão porque tem vontade de roubar? É? Ah, pastor, biblicamente Jesus diz que se eu, querido, eu estou expondo a vocês. Você se torna assassino porque muitas vezes sentiu desejo de matar alguém. Está no campo dos pensamentos. Ainda é uma luta, é uma batalha que precisa ser vencida, mas está aqui. O problema é que as pessoas andam sentindo coisas sozinhas. Andam tentando vencer coisas que não se vence sozinhas. Elas vão lutando contra o sentimento, lutando, sentindo vergonha, e a cada dia que passa, isso não é tratado, a vergonha diminui, o sentimento se potencializa, e aquele que começou com um desejo incorreto, agora já tem uma atitude incorreta. Pelo simples motivo, não tenho ninguém diante de quem eu posso ficar nu. Eu não tenho. Hoje, sabe, nesse mundo capitalista, a gente fala, ajuda um ser humano, melhora a vida de alguém, você pode beneficiar alguém. Sabe o que aparece na nossa mente? Um cifrão. Pastor, eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Pastor, meu dinheiro já é curto.
como eu posso melhorar a vida de uma pessoa? Fazendo com que ela fique nua diante de você, sendo um facilitador da nudez dos outros, permitindo que as pessoas abram seu coração. Isso é tão barato, isso é tão simples, ceder um pouco de tempo para as pessoas falar o que sentem, falar quem são. Mas pastor, eu não tenho sabedoria para dar um ensinamento. Querido, só em você deixar a pessoa falar, ela já sabe o que faz de errado. É ou não é? Ela já sabe o caminho da cura. Ela só não consegue alcançar, por quê? Porque não tem ninguém. Elas sofrem sozinhas. Um marido é tentado no trabalho por uma mulher legal. É ou não é? Aquele mulherão olhando para ele, e ele não vai gostar? Você que está com sua mulher, fica quieto. Lógico que vai, cara. Aquela mulher maneira, aquela cavalona, toda inteirinha, bonitona, olhando para tu, fazendo assim, ó. Você não vai gostar? Agora, quantos de nós maridos chegaríamos em casa e falaríamos para nossa mulher: eu te amo, eu te amo, eu quero viver com você o resto da minha vida, mas tu é uma mulher gostosa lá no trabalho, ela está me dando mole, e eu tenho que falar com você. O marido fala? Por que ele não fala? Por quê? A mulher... A culpa é tua. Você que dá confiança. É ou não é? Nós não ficamos nus porque vamos ser segregados, vamos ser humilhados, vão usar aquilo como arma, porque Adão não podia falar para ninguém. Mas hoje a gente pode sair dali e falar assim com a sua amiga: aquele cachorro, aquele meu marido, teve coragem de falar comigo. Primeiro, que tu é uma mulher mais gostosa do que eu. Segundo, que ela está dando mole para ele. E terceiro, que ele quer pegar. As pessoas se escondem, porque primeiro não há confiabilidade no outro para se ficar pelado. Então elas ficam se escondendo. O marido fica olhando a mulher gostosa, não fala para a mulher dele. Ele fica olhando. Oi, bom dia. Primeiro dia. Tudo bem? Como é que é seu nome? Nossa, está bonita hoje. Cheirosa. Quando vê, pegou. Porque fica aquela luta, igual a música do Seu Jorge, na sua cabeça. Eu pego, não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego. É a música do Seu Jorge, tocando na sua cabeça, meu Deus do céu. É ou não é? As pessoas têm dificuldades, porque elas têm medo de ficar nuas, uma diante da outra. Se Eva tinha medo de ficar diante de Adão, você imagine essa sociedade do Zap, onde a informação é mundial. Tira foto e fala: o meu marido, safado, sem vergonha, e posta. Todo mundo vê. Ou seja, hoje nós estamos vivendo cheio de cavernas, onde as pessoas se escondem, porque não tem coragem de mostrar às outras quem são e o que, não vou dizer nem quem são, o que sentem. Porque na verdade você é aquilo que você faz repetidamente. Se você ainda não faz, né, não há uma descrição para você. Então, olhe só, eu vejo aqui esse problema. As pessoas estão com dificuldade de lidar com seus sentimentos. Se envergonham com aquilo que sentem, não tem com quem compartilhar. E foi exatamente isso que aconteceu.
O paraíso continua existindo, sim. Só que muitos de nós não conseguimos viver nele, porque temos vergonha da nossa nudez. Eu usei o pedófilo, você pode usar o homossexual, uma criança com 5, 6 anos, já cheio de informações contraditórias, começa a ter desejo. Ela chama seu pai e diz: pai, eu estou olhando para outra menininha e estou sentindo uns negócios. Fala. Fala. Não fala. Por quê? Porque tem medo. Tem medo. Medo de mostrar às pessoas o que sentem. E aí, nós estamos vivendo numa sociedade doente, sabe? Nós que tratamos, somos pastores, que lidamos com pessoas extremamente capazes, competentes, sim, mas fracassadas em gerenciar suas emoções, em aprender a lidar com seus estímulos. Por quê? Porque lidam sozinha. Eu vou te dar uma notícia, a Bíblia diz que é melhor ser dois do que? E uma das descrições é a seguinte: quando vier um oponente, quantos resistem contra ele? Os dois. Hoje as pessoas estão lutando sozinhas contra esses sentimentos, contra esses desejos. E aí é cada vez mais o adultério entrando, é cada vez mais a violência doméstica se instalando. São coisas que estão sendo potencializadas. Não é por causa da economia. Não. Você acha que o que separa mais casais hoje é dinheiro? Não. O que separa mais casais hoje é a dificuldade, a incompatibilidade de gente que eles não conseguem gerenciar. Porque a nudez traz vergonha. A vergonha embota, fecha as pessoas. E elas começam a nutrir sentimentos, a apodrecer interiormente, sabe? Engasgadas com coisas que tem para dizer para o seu cônjuge que nunca disse. Se você vê o que eu ouço nos gabinetes, sabe? É lamentável. As pessoas entram e me narram coisas que eu penso, gente, eu não sou a pessoa certa para estar ouvindo isso. Querida, fala para seu marido. Sabe, uma mulher entra no meu gabinete e diz: eu sou casada há 4 anos e nunca cheguei a um orgasmo. Eu fico olhando e eu tenho que manter-me sóbrio. Já conversou com seu marido a respeito disso? Que é isso, pastor? Não posso falar isso com ele, não. Primeiro que a gente não tem intimidade. Até porque você só fica pelado, nu, diante de quem você tem muita intimidade. Não só fisicamente, mas emocionalmente muito mais. Aí eu tenho que falar: querido, você já conversou com ele? E ela fala: pastor, eu não tenho coragem de falar isso não. Aí a minha pergunta é: a senhora teve coragem de falar comigo e não tem coragem de falar com o seu? Ah, pastor, mas o senhor é diferente. Deixa a gente à vontade, não constrange. O senhor já é engraçado e eu estou aterrorizado por dentro diante da informação.
Mas eu mantenho-me relaxão, na verdade. Pelo menos no visual. Aí o cara nem sabe que aquilo está acontecendo muitas vezes. Que só é bom para ele, não é bom para ela. E aí o caos acontece. Quando eu olho para um texto como o que lemos, eles viviam nus. Hoje um filho não pode viver nu diante do pai. Hoje um pai não pode viver nu diante do filho. A mulher não pode viver nua. Por quê? Porque estamos recheados de preconceito. Estamos recheados de intolerância. A verdade é essa. Essas balelas que vão aí para as redes sociais e para a mídia dizer que nós somos intolerantes. Somos intolerantes, sim. O Brasil é intolerante. Nós não toleramos uma fila no banco, queremos entrar na frente do outro. Pessoas não toleram seus salários e tentam fazer coisas escusas para ganhar um pouco mais. Nós não toleramos as leis de trânsito. Está engarrafado, a gente anda no acostamento. Se você parar na fila do pedágio e for fazer alguma coisa no seu carro, distanciar um pouquinho do da frente, o daqui faz assim, ó. Faz ou não faz? E nós viemos com esse discurso, não somos intolerantes. Somos sim. Está na hora de sumir. Nosso país é um país de intolerância. Você viaja para o exterior, está lá tudo engarrafado aqui. E o acostamento livrinho. A mente do Brasil. Gente, que pessoal bobo. Se entrar aqui agora, nós chegamos rapidinho. Só que eles toleram, nós não. A grande verdade é essa. Nós estamos com dificuldade para lidar com o sentimento, por quê? Porque não temos, primeiro, pessoas, e aí eu queria que você se candidatasse, para deixar os outros nu. Perde tu. Se alguém que as pessoas, sabe, fala assim, eu vou falar tudo. Eu fico tão satisfeito, gente, ainda que eu possa resolver quase nada diante das coisas que me falam. E eles me falam tanta coisa. E às vezes eu nem falo nada, eu costumo dizer isso. Chega a pessoa lá e diz assim, pastor, eu queria um conselho do senhor, pastor, estou com um problema. E eu falo, claro, querido, senta aí. E eu olho no olho da pessoa e falo, pode falar. E ela fala, pastor, estou vivendo isso, está acontecendo isso. E eu fico bem assim. Com homem, com mulher é diferente. É ou não é? Porque o homem é só você olhar e escutar. Mulher não. Mulher você tem que expressar que está escutando. Se você conversar com a mulher assim, ó, ela não volta mais não. Mulher, ela fala, você faz assim, ó. Ela só acha se a gente está ouvindo. Ela só acha que a gente está ouvindo se oferecer a elas alguns estímulos. E pior, as pessoas falam. Aí depois eu falo assim, peraí que eu vou falar. Elas falam assim, não, peraí que eu tenho mais um negócio para falar. Aí ela fala mais um pouquinho, eu falo, peraí que eu vou falar. Ela fala, não, peraí, pastor, senão eu vou esquecer isso aqui. Aí no final eu já até me emburreci e não quero falar mais. Aí eu falo, agora eu vou ficar quieto, vou ficar escutando o tempo todo. Você acredita que elas falam 40 minutos? Eu não falei nada. Elas terminam de falar peladinha, emocionalmente. Aí elas me dizem assim, pastor, estou tão bem. O senhor é um homem tão sábio. Eu falo, mas peraí, E elas são capazes de dizer assim, pastor, o senhor fala umas coisas. Falar. Eu falo, o Espírito Santo deve ter falado e ela acha que sou eu. Não. E elas dizem assim, pastor, por isso que é bom conversar com o senhor. Nossa, eu não falei nada, não dei dinheiro para.
E aí a única coisa que eu faço, eu falo, querido, antes de você ir embora, deixa eu só fazer uma oração. Senhor, guarda a vida dessa pessoa. Toma nas tuas mãos. Me dê sabedoria para continuar ajudando. Em nome de Jesus. Ela sai e fala para os outros assim, gente, conversar com o pastor Cláudio. Não é conversa, é monólogo. Elas falam sozinhas, eu só escuto. Mas quando você facilita a nudez do outro, você traz a vida dessa pessoa, ou leva a vida da pessoa ao paraíso. Qual é? Eu acho que pela mulher ter uma certa culpa na queda, Deus também retratou isso, porque o homem não está envolvido na salvação. É só a mulher. O filho é da mulher sem a intervenção de homem. Então, você quer falar mal da Eva, a mulher entra em cena depois, sem a intervenção do homem, para trazer a salvação à humanidade em Cristo Jesus. Então, as mulheres estão em alta. Glória a Deus. Para de ter uma visão negativa. Mas eu acho que mulher gosta mais de paraíso do que homem. Porque elas gostam de falar. Elas querem falar o que não sabem. Conversar em momentos inoportunos. Você pode ver, você que é casado, você está em pé, sua mulher não fala nada. É só tu deitar. Toma banho, põe pijama, escova e deita. É você deitar, aquele volume, deita atrás de tu, e uma voz sai dali, dizendo assim, vamos falar. Aí ele diz assim, falar o que? Pelo amor de Deus, sangue do Cordeiro eterno. Meu Deus. E aí o homem cansado com aquela voz desanimadora, ele diz sem olhar para trás, quer falar do quê? E ela diz, o que eu não sei, mas eu preciso falar. Aí se você não fala, sabe o que elas falam? Você fala com todo mundo. Agora na minha vez, você não tem o que falar. É um desafio, né? Essa nudez, sabe? Ou a ausência dessa nudez, a dificuldade, sabe? Por causa dos preconceitos, sim. É por isso. O que nós estamos precisando é de pessoas confiáveis, que não apenas não levem a minha história, a minha tragédia, o meu deslize para outras pessoas. Por muito tempo, as pessoas que mais se escondiam estavam nas igrejas. Sim! Por quê? Porque sentiam coisas que quem estava fora da igreja sentia e deixava para lá. As pessoas sentiam, se escondiam. Porque se alguém soubesse, pegava o microfone, subia. Você que está de pé, você aí mesmo, nós vamos te excluir agora. Banir você para a terra do nunca. Sai para lá, Peter Pan. É ou não é verdade? O que eu ando vendo é só isso. Essa nudez que Deus criou, que Deus idealizou, que Deus consegue ainda nos enxergar. Por que é que Deus não é pessimista quando olha para o homem? Por que é que Deus consegue ver, certo? No homem, porque Deus é um garimpeiro, e quem tira do fundo coisas boas, se torna nobre. Quem só consegue ver a superficialidade, na verdade é pobre. Hoje as pessoas se decepcionam, por quê? Porque elas não dão às outras a possibilidade de ser quem são. Elas não se sentem à vontade. Hoje no ambiente, você tem que ver como você senta, como você come. É ou não é? O que você
fala. Por quê? Você está preocupado com o que os outros pensam a seu? Hoje nós vivemos numa sociedade que se esconde. A verdade é essa. E eu nem estranho muito isso, você se esconder de um estranho. Mas o problema é que hoje as pessoas já estão se escondendo de sua família. Mulheres se escondendo de seus maridos, maridos de suas esposas, pais de seus filhos, filhos dos pais, convivendo com coisas de forma solitária, e volta e meia, uma bomba estoura, uma situação acontece, todos ficam alarmados, mas nossa, como isso pode acontecer? Sim, aconteceu porque alguém deixou uma pessoa isolada. E isso, o isolamento, ele não é uma solidão no sentido literal. Eu estou perto de outras pessoas, mas eu não compartilho, eu não confio, eu não me abro. É esse caos que nós estamos vivendo. Gente, vamos dar a oportunidade. Você quer ver? Uma passagem bíblica, eu não sei se todos conhecem, mas eu não tenho como ficar pedindo para abrir aqui o tempo. Davi, o rei Davi, pede ajuda a um homem chamado Nabal. Davi quer alimentos, Davi quer uma ajuda para a sua guarnição. O mensageiro chega para pedir a Nabal, um homem que era proprietário, de algumas ovelhas e de alguns animais. E Davi, de certa forma, oferecia proteção a Nabal, e um dia ele pede a Nabal ajuda. Nabal diz assim: eu não vou ajudar nada, eu não devo nada a esse homem que anda fugindo de seu rei. Os mensageiros voltam para Davi, e um homem, funcionário de Nabal, viu aquilo acontecer. Ele procura informações, e ele descobre que a atitude de Nabal vai trazer Davi irado para matar todo mundo. O que esse rapaz deveria dizer? Chamar Nabal e dizer: Nabal, Davi está vindo aí, vai matar todo mundo, porque você negou alimento para ele. Ele poderia fazer isso? Sim ou não? Se Nabal fosse alguém diante de qual fosse fácil ficar nu, mas ele não era. Então este camarada vai à mulher de Nabal, Abigail, e diz: olha, querida, vai acontecer uma tragédia, porque o seu marido, aquele cabeça dura, aquele coração fechado, aquele homem que nós nem podemos nos expressar, cometeu essa loucura. Abigail então reúne uma comitiva, vai até Davi, soluciona a situação, e o marido, quando descobre, me parece que ainda infarta. Qual é a diferença entre Nabal e Abigail? É que Abigail é alguém que facilita a nudez das pessoas, enquanto Nabal é aquele que dificulta. O que dificulta, inevitavelmente, traz a tragédia, traz o caos. O que consegue permitir com que as pessoas se esvaziem, coloque diante de si. Porque quando uma pessoa fala com você e fica nua, não pense que ela está falando só com você. Ela está falando com ela mesma. O desabafo, sabe? Essa coisa de botar para fora é algo poderosíssimo. Eu tenho 23 anos de casado. Não tenho casamento perfeito. Mas eu assumi um compromisso com minha esposa. Vamos ficar pelados. Chega em casa, tem alguma coisa de errado, filha, tira a máscara, fica pelado. O que está acontecendo? Aí ela fala, às vezes eu estou com raiva. Eu chego em casa, ela está de cara feia.
Eu acabei de chegar. Muitos maridos fazem isso. Gente, eu peguei o ônibus lotado. Essa rua central aí da Avenida Brasil, estou fechada. Um bom pedaço ali na área da Penha. Pensa, seu marido ali segurando no troço lá do ônibus. Ou então dirigindo o carro, tudo engarrafado. Aí ele chega em casa querendo encontrar a mulher assim, ó. A mulher está assim, ó. O cara pensa: ô Jesus, um engarrafamento estava melhor. Aí a mulher não fala nada, só. A expectativa dele encontrar um sorriso fracassou. Ou seja, ele está frustrado. Aí normalmente ele já vai. E fica assim. Ele poderia chegar, viu ela de cara feia e falar: ô querido, o que foi? Normalmente ela vai falar nada, a mulher despreparada. Não foi nada. Você fala: não, filha, fica pelado, fala logo. Ela vai falar: não, sabe o que é? Acabou a luz, o gás, os meninos fizeram bagunça, aconteceu isso, ligou, estou menstruada, estou isso, estou aqui, isso aqui. Quando ela fala tudo, você fala: que é isso, menina? Você ainda está de bom humor. Se fosse eu nessa situação, eu já tinha matado uns 5, não é? Mas não, as pessoas não se abrem. Até coisa íntima. Eu já estou terminando, mas ó, esse dia, eu já falei isso aqui, eu fui fazer uns exames e meu PSA deu alto. Aí um amigo falou assim: Cláudio, isso provavelmente é câncer. Falei: que é isso, rapaz? Você é meu amigo. Não vou nem mostrar o exame para os inimigos, eu não é? Se um amigo deu uma sentença ruim dessa. Aí veio aquela confusão: vou ficar pelado perto da mulher? Porque eu fiquei preocupado, gente. A possibilidade de um câncer. Falei: e agora? Falo para a mulher ou não falo? Falo ou não falo? Falo, fico pelado ou não fico? E eu estava invasivo, fechado, preocupado. E a minha mulher falou: o que foi? Eu falei: ó, eu vou falar para você. Eu fiz um exame de PSA, deu 2,26. Ela falou: o que é isso? Eu falei: isso indica que eu posso estar com câncer na próstata. Aí ela pegou o telefone, ligou para um amigo, o pastor até conhece, o doutor Daniel Bonfim, que é meu amigo, só que ele é ginecologista. Mas ela perguntou: você tem algum urologista bom, porque o Cláudio precisa ir, e ela falando no telefone e eu perto. Aí ela desligou e falou: o doutor Daniel vai marcar um exame, um médico muito bom lá em Botafogo, para você fazer um exame de toque na próstata. Eu falei: eu sabia que eu não tinha que ter falado contigo. Às vezes é melhor não ficar pelado, não é verdade? Eu falei: eu não vou não. Ele falou: vai lá. E o homem não gosta de ir, não sei se ele tem medo de se apaixonar pelo médico. Eu não sei qual é o temor dele. Mas a minha mulher falou: você quer que eu vou com você? Eu falei: aí já é desgraça demais. Peguei o carro, cheguei em Botafogo na clínica, subi. O médico altão olhou para mim e falou: tá tudo bom? Eu falei: não tem nada bom. A suspeita de coisas muito ruins. E até essa notícia for boa, o caminho para encontrá-la é ruim. Aí ele começou a rir. Mandou eu entrar num quartinho. Eu entrei uma porta só, sem rota de fuga. Falei: gente. Ele falou: o senhor pode tirar a roupa. Eu falei: como assim? No primeiro encontro? Eu sou crente. E aí, você pensa que não pode piorar? Eu estava lá para fazer o exame. Quando ele botou a luva, que instalou, ele olhou para mim e disse assim: eu conheço o senhor.
Eu falei, querida, eu não quero saber seu telefone, seu nome, seu endereço. Eu não quero intimidade. Faz logo o que você tem que fazer. E eu saí dali, gente. A notícia foi fantástica. Pastor, o senhor pode ficar despreocupado. Sua próstata está direitinho. Seu colesterol está um pouquinho alto, certo? Isso deve ter mascarado, influenciado, tal. O senhor vai fazer assim, assim, daqui o senhor repete, né? O PSA e nós vamos ver e tal. Aí eu saí feliz. Por um lado, ferido. Fui na direção do secretário. Eu falei, ô garotinha, eu tenho que pagar para ele fazer isso comigo? Aí ela deu um sorriso e falou, R$400. Eu falei, eu não vim para uma consulta, eu vim para um programa. Gente, mas preste atenção. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que a minha nudez com minha esposa me levou a resolver uma situação que talvez eu tivesse medo de ir, mas impulsionado pela força de alguém que me permite estar nu mesmo diante dos constrangimentos, sabe? Nos faz tomar decisões certas. Eu vou pedir um pouco mais de você do que eu poderia pedir a você. Fique nu diante das pessoas. Eu vou ser um pouco mais ousado com vocês nesta manhã. Eu vou dizer a vocês, seja alguém diante do qual as outras pessoas possam ficar nuas. Ofereça a nudez para os seus pais. Talvez a sua mãe já está idosa. Talvez seu pai já esteja idoso, talvez sua avó. Chega lá, ouça, fala, vamos falar francamente, vamos abrir o coração, porque onde há nudez, há paraíso. Onde há nudez, há perdão, há quebrantamento. A nudez foi um ambiente que Deus criou. Não se esconda. Não, sabe? Mas eu também tenho que entender que as pessoas, na maioria das vezes, se escondem por ausência de opção. Pastor, eu até queria falar, pastor, mas não tem ninguém. Quantos aqui tem muitas coisas para falar que nunca falaram e ainda não achou ninguém que pudesse dizer? Seja franco, levante sua mão se tem alguém assim. É pouquinha gente. Você tem falado tudo? Então leve essa palavra para alguém. Mas eu vou ser franco, eu acho que você está com vergonha de dizer que não tem ninguém para falar. A grande verdade é essa. Eu que tenho em minha esposa ainda tem tantas coisas que eu achei que não era o momento correto para falar, e que no momento oportuno eu ainda vou chamá-la e vou abrir meu coração, contar algumas coisas, falar sobre os meus desejos, sobre os meus fantasmas, sobre as minhas dores, todo o equilíbrio que eu consegui e consigo ter mediante ao ministério sério e bem sucedido como este que Deus me deu. É a capacidade de poder estar nu diante de algumas pessoas. Esses dias eu vi alguém que cantou num evento que eu ia pregar e logo em seguida saiu correndo para não tirar uma foto. Às vezes nós evitamos esse contato porque para a pessoa que tira é uma foto só, mas para nós são 200, 300 fotos. Tem gente que vem, tira assim, tira em grupo, tira com o pé, tira sem o pé, e a gente fica ali olhando só para a fila. E lá no camarim, depois ela disse, eu não gosto de tirar foto.
Aí eu olhei e disse assim: olha, eu às vezes me sinto incomodado, mas quando alguém não quer tirar, eu também fico. Porque eu falo, hoje ninguém quer tirar. Será que ninguém gosta de mim? Eu sinto isso. Aí a pessoa me olhou assim, ó. Eu falei, você também sente, né? Quando ninguém tira. Aí ela olhou assim, para ver se alguém está escutando, e fez assim, ó. As pessoas se escondem. Eu queria que você ficasse de pé agora. Sua mulher está aí do seu lado. Quem está aí com o adversário, levanta a mão. Isso. Olha para ela aí agora. Fala assim. Vamos ficar pelado? Fala com ela. Fala, vão ficar pelado? Ele não fala não. Vocês têm vergonha, né? Chega em casa hoje pro seu marido, fala isso. Fala pra sua sogra. Eu não é? Fala, pastor, eu tô com dificuldade de ir ao Butantã. Feche seus olhos. Fica com sua família aí, você está com sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Você que está sozinho agora, ponha na mente sua família. Você que está aí namorando, noivo, vamos lá, abraça sua namorada, sua noiva. Diga para elas, vamos levar esse sistema saudável para o nosso relacionamento. Uma nudez sadia, que não seja agressiva, espontânea, onde podemos ser quem somos, sentir coisas boas que serão potencializadas, sentiremos coisas ruins que serão extintas pelo poder da nudez, da franqueza, da união. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos porque Tua palavra nos dá a direção correta em que devemos caminhar. Que não venhamos nos esconder, que não venhamos, ó Deus, negligenciar aquilo que sentimos, quer positivo ou negativo. Que sejamos francos o suficiente para vencermos, ó Deus, aquilo que precisa ser vencido, e para que possamos dar lugar àquilo que precisa ser visto e vivido. Abençoa a nossa casa, nossa família, que sejamos facilitadores da nudez do próximo, que possamos falar, quer com conhecidos ou desconhecidos, que sejamos pessoas acessíveis a preconceituosos, ó Deus, a pessoas de procedimentos incorretos, e simplesmente por deixarmos essas pessoas nuas, à vontade, como crianças que não têm vergonha de sua nudez, podemos através disso trazer cura para a vida de nossos irmãos e irmãs, de nossos familiares. Continua conosco, Senhor, no restante deste dia. Muito obrigado pelo Ministério Monte Oreb, pela pessoa do pastor Paulo, pastora Marileia e toda a sua família, todos os cooperadores, ó Deus, os pastores. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estar nu diante de Ti.